antes, Kelly, a gente tinha a cultura de não estruturar algumas coisas. Eu sabia que tinha algumas metas a serem entregadas, eu sabia de alguns objetivos, mas eu não tinha a mania, o hábito de escrever essas metas e dizer assim, até que dia que eu vou terminar isso aqui e até que dia que eu vou entregar isso aqui. Eu tinha medo de pessoas, medo de gente, medo de conversar. Eu andava rápido para poder não ter que parar para conversar com pessoas. Ela me moldou de uma forma que não tenho nem explicação, é algo assim fora do real. É uma pessoa que era totalmente metódica, poder entender e relevar bastante coisa e conversar e se abrir e falar abertamente com as pessoas. Então, assim, eu não tinha isso. Quando veio pra mim que eu ia assumir uma carteira, eu seria PF na época, e aí depois tive essa oportunidade de assumir a carteira de gerência de PJ. E aí eu seria participar desse curso. Nossa, pra mim foi assim, bem no melhor momento pra mim. Eu falo toda vez que eu fui lá no curso, eu brilhava os olhos, porque tudo era novo, tudo era muito, pra mim, era o melhor momento. Eu peguei essa oportunidade de poder adquirir o curso, realmente participar do curso, o melhor momento que eu tava ali realmente pra adquirir conhecimento, eu tava aberta pra isso. Saber olhar os números, pra onde eu vou, aonde eu tenho que atacar, se é crédito, se é captação, essa questão de olhar a carteira em si, pra mim fez muito sentido. A construção de pipelines também, que antes eu não tinha. O que tem de prospecção, o que é produto, o que é crédito, a comunicação assertiva também, de dizer o que eu quero, da forma com que eu quero, passar essas informações também para E depois da mentoria, a gente começou a trabalhar, e aí eu digo a gente, o segmento PJ na agência que eu atuo, de forma mais esmiuçada. Então se tornou muito fácil e muito palpável. Então a segurança e o sabor dessa tranquilidade, ele é muito bom. E ele dá uma tranquilidade para o gerente trabalhar. Então eu acho que esse foi o diferencial. E o número, ele fala, por isso que os números, eles vêm acontecendo. O NPS, né, o desenvolvimento ali com relação aos associados vem melhorando, e com certeza em um período que vai melhorar, nada dura para sempre, a gente vai assim deslanchar. A gente já está muito bem, mas vai melhorar ainda mais. Eu assumi a carteira em março de 2024, então eu fiz uma mensuração agora de incremento que eu tive na minha carteira de crédito, foi 40%. O capital social também eu tive um incremento de 40% e seguro patrimonial 120%. Eu considero esse resultado de março até dezembro uma evolução muito boa para a carteira. Gestão comercial é assim, você tem que entrar e perguntar, você tem que entender a empresa, você tem que saber realmente, porque assim, muitas vezes o que o cliente, o cooperado, o associado te pede não é aquilo que ele precisa. Então assim, eu tenho que entender se realmente é aquilo. Isso também eu aprendi com o método. Onde a gente faz negócios, porque eu não sabia, então, praticamente, como eu ia fazer uma visita, como elaborar, pegar os negócios, ter tudo ali, fazer pipeline, fazer toda essa parte, eu não sabia. E aí, mês passado, que eu comecei a alinhar as coisas, foi pra mim o melhor mês, que eu conseguia falar assim, que eu entreguei tudo que precisava ser entregado e um pouco mais. E aí, eu fiquei muito feliz, tipo assim, porque foi o melhor mês, assim, pra mim, assim, no sentido de, como gerente, só de consórcio foi ser mais de 120%, e seguro também foi uma grande quantidade, mais de 120%, e aí isso, as demais outras coisas que foram. Você virou uma chave tão grande, eu digo que a Fazer Com, ela vem com uma proposta de valor que às vezes ela tá adormecida em nós, e nós achamos que não é importante. A Fazer Com vem com um jeito tão sutil e nos mostra que é tão necessário, trazendo os cases. É quando a Kelly falava assim, você vai dobrar a tua produtividade, você falava, não é possível que eu vou dobrar até o final dessa mentoria, que já vai ser daqui uns só 4 ou 5 meses, não vai dar tempo. Cara, eu não tinha, eu só operacionalizava, era só aqui, ó. Só operacionalizava e entregava, dava 5 horas, partiu, amanhã outro dia. Hoje não. Eu transformei 30 e alguma coisa de resultado mensal da carteira, de 200 e poucos cooperados, para pouco mais de R$73 mil em 90 dias. Dá para dobrar a produtividade em até 4 meses, mesmo que seja a sua primeira gestão? Com conhecimento, sim, é a dica que eu dou para todo mundo. Se você tiver conhecimento, o restante, as coisas fluem naturalmente. Dá para dobrar a produtividade em até 4 meses, mesmo que seja a primeira gestão? Com certeza, você irá dobrar a sua produtividade, entender como funciona o processo da carteira. Então, Érica, dá para dobrar a produtividade em até 4 meses, mesmo que seja a primeira gestão? Com certeza. É possível dobrar a produtividade em até 4 meses, mesmo que seja a primeira gestão? Com certeza. Eu estou aqui hoje para prová-los, para provar para vocês que é possível. Dobre a sua produtividade em até 4 meses, mesmo que seja a sua primeira gestão.
Bem-vindos à terceira e última aula da Semana RPR. Eu espero que você esteja tão animado quanto eu. Tenho certeza que se você assistiu às 2 primeiras aulas, você está aí com a sua cabeça fervendo, fervilhando, com muitas oportunidades mapeadas, muitas ideias a serem implementadas. Se você não assistiu, corre que ainda dá tempo, está lá disponível, mas vai sair do ar. Na aula passada eu ensinei 3 passos importantíssimos para que você possa dobrar a sua produtividade. Primeiro, estimar o potencial de resultado da sua agência, carteira ou segmento a partir do relacionamento. Segundo, entender o nível de esforço que você precisa colocar direcionado para alcançar esse resultado em quanto tempo. Isso aqui a gente está falando de performance. Terceiro, calcular o payback, ou seja, o prazo estimado para alcançar esse resultado, dado o esforço que você tem aplicando. E você precisa entender se precisa colocar mais esforço, se está legal, você vai conseguir tirar suas conclusões. Eu e minha equipe, nós estamos recebendo muitos feedbacks, muitos profissionais entrando em contato, dizendo: Kelly, parece que o mundo se abriu, consigo agora ver oportunidades que estavam ali antes, eu não enxergava, agora eu vejo com clareza. Gente, isso deixa a gente feliz demais, sabe? É para isso que a Semana RPR existe. São mais de 4 mil profissionais em cooperativas cadastrados na Semana RPR, mais de 4 mil profissionais que têm agora a oportunidade de conhecer esse método que possibilita sim dobrar a produtividade e consequentemente os resultados. Agora, preciso te dizer, gestor, não está tudo bem. Gestor de agência, gestor de carteira, gestor de segmento, não tá tudo bem viver apagando incêndio, não tá tudo bem trabalhar muito, acabar o dia, a semana exausto, não entregar resultado. Não tá tudo bem, você não pode se acostumar, se acomodar, viver frustrado, apesar dos seus esforços, viver com aquela sensação de estar enxugando gelo. Não é normal viver o caos todo final de mês, dor de cabeça, estresse, parar no hospital. Não é normal, não normalize começar e terminar o mês contando com a sorte, não ter PPR, não normalize isso. Não precisa ser assim. Você pode ter sim uma rotina comercial organizada, ser mais produtivo, construir resultados sólidos, consistentes, cadenciados, acelerar sua carreira, ter tempo que realmente importa. Como a Adriane, por exemplo, que hoje é diretora, conheceu o nosso método lá em 2020, na primeira gestão de agência. Tanto ela quanto a equipe, mais que dobraram os resultados. Como o Rafael, gestor de carteira, dobrou a margem de contribuição da carteira em 90 dias na primeira gestão. Como o Lira, que viabilizou a agência no primeiro ano, garantiu o PPR para a equipe. Tudo isso na primeira gestão. Guilherme, a Bruna, profissionais que fizeram a transição bem sucedida do administrativo para o comercial. A Dionária, que além de que ainda era um assistente, pediu uma oportunidade durante o método, durante a formação, para trabalhar uma carteira com a base praticamente nativa, dobrou os resultados. A Muriel, a Muri trabalhava na célula de relacionamento ativo, alguns sistemas chamam, né, de PA digital, implementou o método, dobrou produtividade, dobrou resultados, foi promovida, e tantos outros profissionais que eu poderia citar aqui. O que esses profissionais têm em comum? Todos eles são profissionais de sucesso atuando em cooperativa. Todos eles comprovaram que é possível sim dobrar a produtividade em até 4 meses, inclusive na primeira gestão, aplicando o nosso método de gestão comercial RPR. Gente, a verdade é que todos podem melhorar a produtividade de gestão, desde que conheça as ferramentas certas para isso. Você só precisa conhecer, você só precisa ter um método, um passo a passo. Entendendo os pilares, os 3 pilares do método: como construir relacionamento de valor com cooperado e comunidade, como tracionar a performance da sua equipe comercial, como construir e compor resultado sustentável. Você, gestor de agência, gestor de carteira ou de segmento, você vai começar a atuar de forma ativa, planejada, ampliar relacionamento e negócio, otimizar a gestão do seu tempo, aumentar a produtividade e colher resultados de uma gestão eficiente. Agora, Kelly, você deve estar se perguntando: Kelly, para quem é o método RPR? Esse método ele foi pensado, estruturado para gestores de agência, e aqui eu falo não somente o gerente da agência, mas também o coordenador, o gerente de operações, que agora tem a responsabilidade de direcionar o time comercial, para gestores de carteira, e aqui eu abro também para todos os profissionais que estão ou querem se preparar para estar à frente de uma carteira, independente do cargo, porque algumas vezes você é o assistente, ou você está como agente de relacionamento, ou até mesmo, quem sabe, se atua na área administrativa, mas se você quer fazer essa transição para o comercial, é para você. É para o gestor de segmento, e aí falando de gestor de segmento, pode ser o assessor, o consultor, o gerente, porque algumas cooperativas hoje elas têm um gerente responsável pelo segmento dentro da agência. O método é para esses profissionais que ocupam ou querem ocupar essas cadeiras, querem se preparar para essas posições, mas que também querem
fazer melhor uso do seu tempo, aumentar a produtividade, aumentar a conversão de negócios, fazer melhor gestão dos seus indicadores, ampliar relacionamento com os seus cooperados, ampliar o posicionamento junto à comunidade para ser reconhecida como a instituição financeira realmente daquela comunidade, construir resultados sólidos e tudo isso, gente, de forma mais leve, sem tanto sofrimento, sem desgaste, interrompendo aquele ciclo vicioso do apagar incêndio e enxugar gelo. Agora, eu preciso te dizer, não é para quem espera solução mágica, sem fundamentação, especialmente sem ação. Se você acha que você vai ter acesso ao método, não vai implementar, não vai ter esforço e vai acontecer o resultado, preciso te dizer que não é assim. O método, ele funciona, nós temos diversos depoimentos, documentações disso, mas você vai precisar fazer a tua parte. Kelly, vai ser fácil? Não, gente. Vai exigir determinação, esforço e mudança. Inclusive mudança de cultura e muitas vezes de comportamento. Porque a gente sabe que tudo que exige mudança também exige comprometimento. Agora, você precisa escolher. Assumir a gestão da sua agência, da sua carteira, do seu segmento é difícil? Sim, né? Mas ser gerido pelas demandas e pelas urgências, ver apagando incêndio, trabalhar muito, isso você já trabalha, você já faz, e não ver resultado, também é difícil. E aí a escolha é sua. Assumir o protagonismo da sua carreira, investir na sua carreira é difícil? Sim, e para algumas pessoas mais do que para outras, porque não tem o hábito de fazer esse tipo de investimento. Agora, não ser promovido, viver com a carreira atrofiada, ver as oportunidades passarem, conviver com medo da demissão, deixar de realizar sonhos, abrir mão de proporcionar mais qualidade de vida para sua família, isso também é muito difícil. Então você precisa realmente escolher o seu difícil. Kelly, para quem não é um método RPR, para nenhum profissional cujas expectativas estão desalinhadas do que o método entrega. Então é importante que você saiba exatamente o que o método entrega, porque eu só quero você comigo se fizer sentido para você. Exemplo, gestor de agência experiente, já se desenvolveu seu próprio método, está satisfeitíssimo com seus resultados, não é para você. Assessores de negócio de produtos e serviços, não é para você. Profissionais que atuam na área administrativa, não tem nenhuma pretensão de vir para a área comercial, não é para você, combinado? Kelly, como o método está estruturado? Eu e minha equipe, a gente se dedicou aqui para estruturar o método e as entregas desse produto de uma forma que vocês pudessem usufruir da melhor maneira possível e ter os resultados mais rápidos. O que você vai receber? Como é que você vai acessar? Quais são os entregáveis? Primeiro, 1 ano de acesso a todos os módulos em aulas gravadas para você assistir e revisar quando quiser. Segundo, acompanhamento comigo durante 4 meses através de 7 encontros de mentoria ao vivo. Caso você não consiga participar ao vivo, você pode enviar suas dúvidas com antecedência, suas atividades e assistir a gravação posteriormente. Terceiro, suporte dentro da nossa comunidade para tirar as suas dúvidas a qualquer momento. Não precisa esperar a mentoria para tirar suas dúvidas. Quarto, material didático em formato digital com ferramentas para aplicação prática para facilitar a aplicação do método no seu dia a dia. Quinto, kit do participante, nosso planner exclusivo e desejado, gente, e tá, olha, maravilhoso. A gente fez uma repaginada, planner tá assim, ó, perfeito para te ajudar a construir seu resultado. E como você vai receber? Como é que você vai acessar? Assim que você efetivar a sua inscrição, as aulas gravadas já estarão liberadas na plataforma para você começar a estudar, começar a assistir imediatamente. As mentorias, elas acontecerão ao vivo, em sequência, nos primeiros meses a cada 15 dias, porque é o tempo de você assistir um bloco de conteúdo, fazer as atividades e vir para a mentoria. Nos próximos 2 meses, a cada 30 dias de acompanhamento. Nós nos dedicamos também para garantir que o preço não fosse um obstáculo para você. Ó, pra você ter ideia, o investimento para turmas de mentoria em grupo aqui na Fazercom, 15 encontros, R$7.000. Qualquer uma das cooperativas que tenha contratado esse produto pode confirmar isso. Só em mentoria, aqui falando de 7 encontros, a gente teria aproximadamente R$3.500. Acesso ao método completo, aulas gravadas por 1 ano, mais ou menos R$2.500. Material didático, e-book com atividades, ferramentas práticas, R$500. Kit participante com o nosso Super Planner, R$250. Juntando tudo isso, não sairia por menos de R$6.750. E para você que está aqui conosco, nós vamos oferecer a oportunidade de acessar o método completo, ter o nosso suporte, acompanhamento para implementar, todos os entregáveis que eu já disse para você, reposicionar a sua atuação em até 4 meses por apenas R$237 por mês.
ou 297 à vista, como você preferir. Gente, R$237 é a conta do restaurante ou da balada, né? Investindo menos de R$10 por dia, você vai entender como dobrar sua produtividade, avançar com os seus resultados e com a sua carreira. Eu confio tanto nesse método que eu vou assumir 100% do risco. Olha só. Primeira garantia, você tem 30 dias de garantia incondicional, muito superior aos 7 dias exigidos por lei. Em até 30 dias você vai ter assistido boa parte das aulas, inclusive participado das mentorias ao vivo, e se ainda assim você decidir cancelar por qualquer motivo, eu devolvo 100% do valor que você investiu. Se não quiser a gente nem falar comigo, explicar por que, não precisa, é só pedir o seu cancelamento. Segundo, garantia condicional. Após 120 dias, ou seja, 4 meses, se você tiver assistido todas as aulas, participado de todas as mentorias, comprovar a aplicação do método e assim, ainda assim não tiver evolução nos seus indicadores de relacionamento, performance e seu resultado, eu e minha equipe, nós vamos construir um plano específico para você, nós vamos te acompanhar por mais 90 dias. Se ainda assim você não tiver resultado, que eu duvido muito, nós devolvemos 100% do seu valor. Eu estou colocando o meu tempo, o meu conhecimento, a minha equipe à sua disposição. Isso para mim de verdade vale mais do que dinheiro. Ou você tem resultado, ou eu perco, simples assim, tá? Agora, eu preciso que você preste muita atenção nas informações que eu vou te passar. Primeiro, como eu antecipei na aula 2, eu quero te dar um presente. E esse presente é somente para quem fizer a inscrição no primeiro dia. As inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã de Brasília, horário oficial. E todos que se inscreverem na segunda-feira vão ter uma mentoria individual exclusiva comigo. Minha equipe vai entrar em contato com você, você vai preencher uma aplicação informando quais os seus desafios e desejos para essa mentoria, para que você gostaria da minha ajuda. Eu vou me preparar e você vai ter o meu olhar, a minha experiência, o meu repertório a serviço da sua agência, carteira, carreira ou segmento. Eu poderia dizer para você que só essa mentoria individual custa aí por volta de R$2.000, o que é uma verdade, mas a verdade é que atualmente esse tipo de mentoria cirúrgica eu faço somente para profissionais que já passaram pelo processo comigo e vêm buscar ajuda para algum desafio pontual. Não está disponível, não está acessível, então você não consegue hoje contratar assim. Mais do que preço, para mim esse tipo de entrega tem valor, tá? A segunda informação é que as vagas são limitadas, porque eu mesmo coordeno, acompanho os alunos do RPR e faço as mentorias ao vivo. Então eu sugiro que se você quiser estar na próxima turma comigo, que você se prepare, faça a sua inscrição no primeiro dia, garanta a sua vaga. Nós temos hoje mais nomes, para vocês terem ideia, nós temos hoje mais nomes na lista de espera do que quantidade de vagas. Terceiro, e muito importante, não acredite em promoções, preço exclusivo para algumas pessoas, isso não existe, tá? Não existe nenhum valor diferente do que eu apresentei aqui. Não compre nada que seja oferecido por canais que não sejam os nossos oficiais. Nós vamos colocar novamente os nossos canais aqui oficiais na tela. O nosso WhatsApp verificado e o nosso e-mail. Não seja enganado, não faremos nenhum outro tipo de oferta, não entraremos em contato contigo ou através de qualquer outro canal que não seja por esses. Prepare papel e caneta, vamos agora construir o seu plano tático. Eu disse para vocês que eu já vou ensinar vocês a construírem um plano tático para que vocês possam construir resultados extraordinários. Kelly, por que um plano tático e não um plano estratégico? Porque quem define a estratégia na cooperativa, a gente sabe que é conselho, diretoria, equipe UAD, agência, tático. Então, qual que é o papel do tático? É transformar a estratégia em ações e iniciativas para que a estratégia seja executada, né? E aí lá na ponta a gente executa. Assim a gente tem um alinhamento entre estratégia e execução. Então, o que a gente vai fazer é um plano tático. Mas por mais que seja um plano tático, nós precisamos olhar para alguns pilares, inclusive estratégicos. Então, nós vamos seguir aqui o passo a passo para que você possa construir o teu plano tático com a tua equipe e construir resultados extraordinários em 2025. Começar jogando certo, combinado? Eu só preciso que você fique comigo passo a passo. Eu já deixei aqui alguns esboços para facilitar a nossa vida. Vocês vão receber um material, um framework ali para vocês preencherem, que vai facilitar aí no e-mail de vocês. Vocês estão cadastrados na Semana RPR. Se você não está cadastrado, você precisa se cadastrar para receber o material. Mas segue aqui comigo, tá? Olha aqui para mim. Então, o que a gente recomenda
a fazer primeiro alinhamento com os pilares estratégicos. Quais são esses pilares? Primeiro, direcionamento estratégico da cooperativa e agência. É pegar o planejamento estratégico lá que vocês têm. Kelly, se eu não tenho, você vai construir a partir daqui. Mas se você tem, você precisa alinhar, porque o direcionamento estratégico não pode estar mandando você ir para o norte ou você criar um plano tático para o sul. Não funciona, né? Reino dividido ali acaba caindo. Então, vocês têm que ter um alinhamento estratégico. Primeira coisa, qual o direcionamento estratégico da minha cooperativa e da minha agência? Para onde a minha cooperativa está olhando? Quais são os principais objetivos estratégicos? Quais são os indicadores? Quais são as iniciativas? O que a minha cooperativa está olhando? E aí tem alguns pontos aqui que são muito importantes, tá? Em relação à base de cooperados, crescimento de base, expansão ou não, crédito, né? Produtos e serviços, foco, receita com produtos e serviços, direcionamento com produtos e serviços, captação. Então, pelo menos para esses 4, e resultado, né? Qual o resultado que a minha cooperativa espera? Resultado líquido. Quanto que a cooperativa orçou lá que vai entregar resultado e quanto que ela espera que o meu PA entregue de resultado? Kelly, eu sou gestor de carteira que estou aqui. O que eu tenho a ver com esse negócio? Calma que vai chegar a sua vez. Por quê? O que a gente já falou? Uma carteira é uma mini cooperativa. Várias carteiras formam o resultado de uma agência. Várias agências formam o resultado da cooperativa. Então tem tudo a ver contigo. E aqui é bom porque talvez você nunca tenha participado desse momento e nunca tenha tido essa visão mais drone, mais holística aqui. E esse é o momento de você aprender a olhar para isso, combinado? Fica comigo. Então você precisa ir lá e revisar o direcionamento estratégico da sua cooperativa, para a cooperativa e para o PA, porque você é parte dela. Segundo, você precisa fazer um mapeamento da tua economia local, da tua praça, da tua região. Kelly, o que eu vou olhar aqui? Quais os principais negócios, os principais setores que movem a economia? Dentro desses setores, como é que é a cadeia de produção? Quais são os principais negócios que movimentam a economia da região? Dentro desses negócios, quais são as principais oportunidades? Pensar, eu moro numa praça que a principal vocação é o agronegócio, né? Então, a parte do PIB vem do agro. Então, dentro do agro, Kelly, mas e as empresas? Muitas das empresas fazem parte da cadeia do agro, elas estão aqui para abastecer o negócio do agro, o agronegócio. Então, eu preciso olhar para isso. Claro que eu tenho, né, outros negócios que giram a economia, mas o principal, mais robusto, é o agro. E quando eu olho para os setores, né, então eu vou olhar aqui, sei lá, em o agro, indústria, comércio, servidores públicos, sei, quais são os principais setores que você tem? O que move a tua economia local? E dentro desses setores, quais são os principais negócios e as principais oportunidades frente a essa cadeia e frente a esses negócios que você mapeou? A gente até chama de negócios âncora, tá? Então, geralmente quando a gente vê uma agência que ela tem resultado consistentes, de forma robusta, recorrente, esse gestor ele tem muito bem mapeado os negócios âncora. Às vezes até de forma inconsciente, mas eles estão ali permeando o resultado da agência. Depois você vai olhar para o estágio de maturidade da tua agência. Por quê? Porque nós temos agências em construção, que é o primeiro estágio. Então, agências em construção. Primeira agência, abriu um escritório de negócio, abriu um PA novo. Gente, em construção, PA com menos de 18 meses, PA que não tem uma base de cooperados consolidada, PA que não está entregando nem resultado operacional. Dentro do material do RPR completo, a gente tem ali um checklist para você identificar qual o estágio. Mas aqui eu vou falar de forma geral, você vai entender, você vai conseguir compreender, te dar informação para você construir o teu plano. Então, é um PA em construção, PA novo em construção? É um PA em consolidação? Consolidação? O que é um PA em consolidação? É o próximo estágio. Ele não é um PA consolidado ainda, porque muitas vezes ele não tem a base de cooperados necessária, que faz sentido, satisfatória para aquele PA, dentro daquele público da região em que ele está
ali instalado, ele não tem resultado operacional recorrente, mesmo que ele tenha mais de 18 meses. Então, um PA em consolidação é um PA que já evoluiu os primeiros estágios de construção, já deu um passo a mais, mas não está consolidado. E o terceiro passo é um PA consolidado. O que é um PA consolidado, Kelly? É um PA que já entregou resultado, pelo menos operacional, de forma recorrente, já há um tempo. Já tem bastante tempo de constituição, não está ali mais nos 18 meses, nem próximo. Já tem, ou pelo menos uma base de cooperado. Tem uma base de cooperado sólida, gente. Isso é requisito. Só está consolidado se tem base de cooperados. A gente vê, às vezes, assim, ó, o PA que tem lá tem 3 anos, não tem 1000 cooperados na base. Gente, 1000 cooperados é uma carteira. Ah, não, meu PA está consolidado, porque tem 5 anos. Se não tem cooperado, meu amigo, desculpa, não está. Então, claro, a gente tem agências que estão ali posicionadas para atender empresas, né, plataformas, PJ, depende da tua realidade. Mas, de forma geral, tá? PAs ali que atuam no varejo, se você tem menos de 1000 cooperados, meu amigo, desculpa, você não está consolidado. Então, o que é uma base de cooperados satisfatória para a sua realidade? Que você vai conseguir viabilizar o PA a partir daqueles cooperados que você tem, o nível de negócio que você tem, fomentar o negócio. E aí você precisa identificar. PA consolidado, ele pode ser um consolidado superavitário, tá? Ou ele pode ser um consolidado deficitário. Kelly, pode ter um PA consolidado deficitário, claro. Cinco anos de constituição, base de cooperados significativa lá, 3.000 cooperados, não entrega resultado. Está consolidado? Sim, mas não tem resultado, deficitário. É possível, tá? No final do dia, para onde a gente quer trazer todos eles? Consolidado, superavitário. A gente quer que o em construção faça esse caminho e venha para cá. E a gente quer que esse consolidado deficitário também venha para cá. Seja o consolidado superavitário. Kelly, mas por que é importante eu entender isso? Porque, dependendo do estágio do seu PA, e claro, das outras duas variáveis, dos outros 2 pilares, que é o direcionamento estratégico mais o mapeamento da sua economia local, você vai definir as suas estratégias para você vir para cá. Então, por exemplo, Kelly, eu estou entregando o resultado operacional, já vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas eu não tenho base de cooperados ainda, sólida. O que você precisa fazer? Crescer a tua base. Mas o que está faltando para você entregar um resultado líquido? Poxa, se eu reduzir o meu custo de captação, se eu aumentar o meu crédito aqui, né, de repente para empresas, antecipação de recebíveis e tal, Kelly, tá perto, eu consigo um resultado líquido. Então, o que você precisa? Aumentar a base? Como é que você vai qualificar, direcionar essa tua prospecção? Empresas, negócios que vão trazer fluxo de caixa, que vai aumentar o seu depósito à vista, consequentemente vai aumentar o teu funding e vai reduzir o teu custo de captação. Empresas que têm, se você traz o fluxo de caixa, você consegue antecipar recebível, você consegue gerar uma receita de crédito comercial legal. Você não vai sair por aí prospectando aleatório, trazendo um monte de gente pro teu baile, enchendo o teu baile e depois não consegue dançar. Tem muito gestor que está aqui em construção ou em consolidação e sai naquele desespero para abrir conta. Não porque eu preciso botar gente para dentro de casa, e aí enche o PA de gente. Aí o que acontece? Não dança. Sabe aquela festa que você vai estar lotado, mas tá cada um olhando para o lado, canto, cada um mexendo no celular? Porque não dá para fazer negócio com esse público que você trouxe. Com esse público, você não consegue trabalhar para gerar o resultado que vai te colocar, que vai te posicionar aqui. Então, a tua prospecção, ela precisa ser direcionada. Não, Kelly, eu tenho uma base até legal, né, no meu PA, só que tem o seguinte, foi aberto muita conta, não foi trabalhado, teve um turnover muito grande, é um PA, às vezes, consolidado deficitário, eu preciso... Tá, beleza. Então, a tua estratégia é diferente. Você não precisa sair no mercado abrindo conta, trazendo novos cooperados. Você precisa trabalhar a base que você tem.
Qual o público que você vai trabalhar primeiro? Como é que você vai direcionar o giro de carteira? Como é que você vai trabalhar ali a distribuição de cooperados de acordo com a segmentação que você escolheu, com as oportunidades que você tem na tua economia local? Como é que você vai estruturar o headcount do seu time? Tudo isso você precisa pensar, porque tudo isso influencia no teu resultado final. E agora é hora de fazer isso, é momento, porque, gente, fevereiro, né? Não é? Eu ia falar ainda janeiro. Mas tá no começo, é primeiro trimestre. Dá para salvar o dia, dá para salvar o ano. Então vamos pensar nisso? Qual o direcionamento estratégico da minha cooperativa? Kelly, por que eu preciso pensar na cooperativa e não só no meu PA? Porque é o seguinte, vai que o direcionamento da sua cooperativa é restringir um pouco mais a política de crédito e não vai atuar com determinado segmento. Aí você vai lá e cria toda a estratégia para atuar com aquele segmento. Fica lá você dando murro em ponta de faca, sabe? Não pratica o moral próximo. Não, mas eu quero trabalhar com esse público. Mas a tua cooperativa diz que não quer, meu amigo. E aí você fica lá insistindo, não pratica o moral próximo. Qual o alinhamento estratégico com a tua cooperativa? A menos que você tenha a oportunidade de defender isso, senão alinhamento estratégico. Qual o momento? Né? O que a cooperativa definiu de estratégia para captação? O que ela definiu de estratégia para o resultado? O que ela definiu para o crédito, né? Para o relacionamento com o cooperado? Qual a segmentação? Com qual público a tua cooperativa está com apetite que atuar esse ano? Então tudo isso precisa ser alinhado para a sua vida ficar mais fácil, para você ganhar jogo. E lembra, gente, que eu sempre falo, joga com a regra do jogo debaixo do braço. Quem não conhece regra de jogo não ganha jogo, combinado? Então, fez o alinhamento aqui com o direcionamento estratégico da sua cooperativa, mapeamento da sua economia local, olhando as oportunidades dentro da cadeia. Entendeu o momento do seu PA e como é que quais são os ofensores do resultado para que você venha para cá, saia de qualquer um desses estágios e venha para cá, aí é hora de botar a mão na massa e construir o teu plano. Vamos para o próximo passo. Bom, próximo passo, a gente vai falar do planejamento orçamentário, do orçamento da agência. Eu fiz aqui um resumo, tá? Claro que se a gente fosse abrir, né, levaria muito mais tempo, e a gente faz isso dentro do método ali, mas aqui eu quero falar com vocês sobre como se fosse um DRE, DSP, né? Da sua agência. Então você tem lá as receitas. Quais são os tipos de receita que a gente tem, gente, numa agência? Receita com produto e serviço, livre de risco, né? Embora para mim, captação, né, depósito a prazo, depósito à vista e crédito também são produtos e serviços. Mas vamos pensar aqui em produtos e serviços, não captação e não crédito, tá? Inclusive livre de risco. Então, essa receita com produto e serviço, que depois as cooperativas costumam calcular o índice de cobertura, as instituições financeiras, de modo geral, os bancos também fazem isso. E a receita ou despesa financeira, né? Se você está sendo eficiente na sua captação, você pode ter receita financeira. Se você está sendo ineficiente na sua captação, é possível que você tenha despesa financeira. Mas o fato é que aqui você tem possibilidade de gerar receita, você precisa olhar para isso. Então, mais ou menos, né, receita financeira e receita com crédito. Aqui a gente não vai incluir provisão. A receita com crédito, a gente está falando basicamente a taxa que eu cobro lá do meu cooperado e nem estou diluindo o custo da minha captação, porque aqui nesse momento eu ainda estou pensando em margem bruta, sabe, do crédito. Por quê? Kelly, onde eu vou reduzir o custo da minha captação? Aqui. O que se for, né, negativo, quando a gente for fazer o cálculo aqui, vai vir para cá. Se for positivo, vai acabar somando aqui. Então, eu quero que você pense dessa forma. Kelly, mas quando eu vou calcular a eficiência do crédito, eu não tenho que fazer crédito, menos custo de captação, menos provisão? Tem, tá? Para precificar de forma estratégica, né? Lá a eficiência do teu crédito você precisa pensar. Só que nesse momento a gente está falando de uma demonstração de resultado, tá? É isso. E quais são as despesas que a gente tem lá no PA, na agência? Despesa administrativa, certo? Os rateios diversos, eu coloquei diversos aqui porque cada sistema ou cooperativa independente pode ter a sua forma de rateios, então eu coloquei rateios diversos. E
mais ou menos provisão, porque eu tenho as reversões também aqui, né? De modo geral, a gente vai ter sempre, por mais que a gente tenha as reversões, a gente tem ali as provisões, porque a gente vai liberando novos créditos, e a gente sabe que tem as provisões ali, que são orgânicas, né, saudáveis, natural da carteira, tá? Bem que o 4966 tá aí, a gente precisa entender um pouco melhor esse processo. Quem tá no RPR, teve imersão RPR, nós falamos muito sobre o 4966, mas eu quero que vocês considerem aqui as principais receitas e as principais despesas. E aí a gente tem o resultado operacional. O que é o resultado operacional? As minhas receitas menos despesas administrativas e rateio. Então, esses aqui menos esse dá o meu resultado operacional. Kelly, por que é tão importante eu considerar o resultado operacional? Porque se o teu PA tem resultado operacional, ele só não tem resultado líquido porque a provisão está sendo o ofensor, poxa, significa que você já está avançando, né? Então você já consegue cobrir os seus custos. Aqui, a conta já está sendo paga. Você precisa ser mais eficiente aqui em relação à gestão do crédito e à provisão para você ter sobra líquida, começar a ter resultado líquido. Agora, se você não tem nem resultado operacional, significa que você está gerando aqui, não está pagando o seu custo. E aí você precisa pensar em como ser mais eficiente. De qualquer forma, você consegue ser mais eficiente em todos esses grupos. Mas o primeiro passo é gerar resultado operacional. Está se pagando, né? O que eu tenho de receita hoje cobre os custos, as despesas que eu tenho no meu PA? Primeiro passo, primeiro avanço, para depois a gente vir para o resultado líquido. E aí eu quero que você pense, né, quanto que foi orçado de resultado líquido para o seu PA. Lá no orçamento, planejamento estratégico da cooperativa, no planejamento orçamentário, qual o resultado esperado líquido do seu PA? Com quanto o seu PA vai contribuir para o resultado orçado da cooperativa? Tem que ter esse número. Kelly, sou gestor de carteira. Como é que eu contribuo aqui? Ah, boa. Seguinte, lembra da margem de contribuição do exercício anterior? Você está gerando receita, margem de contribuição aqui. Quando você pensa na eficiência, no custo, você tem que pensar o seguinte, que a sua carteira ela tem que gerar uma receita menos a provisão, geralmente a margem de contribuição já é deduzida da provisão, suficiente para, no mínimo, gente, não é só isso, tá? É no mínimo se pagar umas 4 vezes. Kelly, por que você está falando? Porque o teu salário, quando ele vai para a cooperativa, tem os benefícios, né? Alimentação, refeição, enfim, plano de saúde e tal, a gente sabe que praticamente dobra. Se eu for pensar em despesas administrativas no seu PA. Então imagina eu, colaborador, gestor de carteira. Eu tenho um salário lá de R$5.000 por mês. A despesa administrativa, o impacto dessa minha remuneração na despesa administrativa, ela não é 5.000. Ela é pelo menos o dobro. Mas aí eu vou só me pagar? Não. Preciso gerar valor. E aí o PA tem outras despesas, né? Água, luz, aluguel, tem os outros colaboradores que são essenciais para o negócio funcionar, que muitas vezes está na área administrativa, não tem uma carteira para gerir, tem um assistente que não tem a carteira para gerir, mas que é essencial, senão o negócio não roda. Tem aqui a UAD, né? A central. Então, gente, não é só se pagar, tá? É gerar valor. E aí é muito importante que você entenda isso. Agora, gente, vem aqui comigo. Como é que a gente gera receita? Repete com a tia Kelly. Como é que a gente gera resultado? Receita menos despesa, certo? E como é que a gente gera receita? Com produtos e serviços. Como é que a gente gera receita com produtos e serviços? Kelly, onde você quer chegar? Eu quero chegar nessa palavra aqui, ó. Venda. Eu preciso vender para os meus cooperados. Sim, vender
vender. É preciso vender para os cooperados. Sem venda, não tem receita. Sem receita, eu só tenho custo. Se eu tenho receita se eu não tenho receita e tenho despesa, não fecha resultado, nem operacional, nem líquido. Então eu preciso vender. Não tem outra forma, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu não conheço outra forma de fazer resultado sem vender, tá? Primeiro passo. Kelly, mas a sua venda? Não, porque se eu vender errado, mal precificado, mal trabalhado, mal ofertado, eu gero prejuízo. Por exemplo, adquirência. A gente tem lá o MDR bruto, né, um produto. A gente tem os custos, intercâmbio, FII das bandeiras, processamento. Se eu precifico para o meu cooperado uma taxa que não cobre os custos, que é inferior aos custos, vai dar prejuízo. E aí, ao invés de ter um resultado positivo com produtos e serviços aqui, eu vou ter um resultado negativo. Vai ser mais uma conta para minha despesa. Então, eu preciso vender, mas eu preciso vender da forma certa. A solução certa, na medida certa, no momento certo, pelos motivos certos. Anota mais um. Precificação correta. Vamos falar mais sobre isso? Quero entrar nesse ponto aqui, ó. Gestão ambidestra. Esses dias um colega compartilhou comigo que eu vi em uma cooperativa em que se precisa tornar a gestão ambidestra mais comercial. E eu quero falar disso aqui, gente, com muito respeito e muito cuidado, tá? Porque eu sei que isso foi difundido e eu não sou contra a gestão ambidestra. Pelo contrário, eu apoio todo esse negócio aqui. Mas a forma como a gente leva isso para o dia a dia precisa ser revista. E aí eu quero que você saia dessa aula aqui com aquela expansão de consciência, sabe? Gestor de agência você vai levar para o seu time, gestor de segmento você vai levar, gestor de carteira. Cara, vem aqui comigo, fica aqui. Gente, vamos lá. Gestão ambidestra pressupõe que eu vou fazer uma gestão de duas mãos, de duas vias. Eu vou fazer uma gestão por propósito e uma gestão por resultado. Eu não vou olhar só propósito nem só resultado. Vai haver um equilíbrio, né, entre esses dois cuidados, dois olhares, para o propósito e para o resultado, certo? Ok, cara, fantástico, concordo plenamente. E aí, quando a gente fala de propósito da cooperativa, a gente sabe que, né, cada cooperativa escreveu ali, cada sistema escreveu o seu propósito. Eu gostaria de resumir no final do dia, tá? A gente quer que o cooperado ele se sinta atendido e entendido pela cooperativa dele, porque os cooperados têm uma cooperativa e não o contrário. A gente quer promover justiça financeira, desenvolvimento da comunidade. A gente quer tudo isso, ok? Então, aqui, para cumprir o nosso propósito, eu trouxe aqui o nosso cooperado no centro. Gente, meu desenho, tá? O cooperado está aqui, no centro do negócio. Vamos cumprir o nosso propósito, que é atender. Porque até para desenvolvimento da comunidade, né, tudo isso que a gente faz é através dos nossos cooperados. É financiando os negócios, projetos ali, é gerando resultado e fazendo um investimento na comunidade. Então vamos pensar a centralidade do cooperado, que também a gente tem falado muito, e eu falo muito aqui no método RPR, porque a gente quer realmente o cooperado ao centro do negócio. Então a gente vai entender esse cooperado. Quais são os sonhos? Aqui é uma casinha, tá? Um carro, filhos, viagem, tentei fazer um avião, tá? Empreender, ter um negócio. E aí a gente precisa entender esse cooperado para depois atender a necessidade dele. E às vezes não é o cooperado que está pedindo, às vezes o cooperado vem te pedir um capital de giro, por exemplo, um empresário, que ele precisa liquidar o estoque, você vai fazer uma orientação financeira. E aí você vai dizer para ele, não, olha, vamos construir um fundo de reserva, né, liquida o teu estoque, eu tenho aqui uma adquirência com a taxa menor para você fazer essa promoção que você vai fazer. Gente, mas como é que a gente atende o cooperado? Produtos e serviços. Eu vou entender as dores, desafios que ele tem, né, dores, desafios. Eu vou entender os desejos, os projetos, objetivos que ele tem,
e as tarefas que ele precisa executar. E eu vou trazer soluções que aliviem essas dores, que ajudem ele a superar o desafio, que ajude ele a realizar os desejos, a realizar os projetos, a ter mais agilidade, comodidade na realização das tarefas. E tudo isso eu faço, gente, com produtos e serviços. Mas como é que acontece isso? Através de uma venda. Se eu não vender para o cooperado, eu não cumpro o meu propósito. Então, vender para o cooperado não fere propósito. Repete comigo. Vender para o cooperado não fere propósito. Vender para o cooperado, ó, vou fazer de preto, tá? Realiza propósito. Realiza o propósito. O propósito, ele se torna real, ele é colocado em prática quando eu vendo uma solução para o cooperado. É qualquer solução? Não, é uma solução que resolva a dor, ajuda ele a superar os desafios, ajuda a conquistar os desejos, projetos, implementar os projetos nas tarefas, mas é uma venda. Não tem como, gente, não tem outro jeito. Então, combinado? Venda, realiza, propósito, ó. Devia ter embaixo, né? Mas, ó, venda, realiza, propósito. Ó que lindo. Agora, a gente vai falar do resultado, porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só vender para o cooperado e realizar o propósito não é suficiente. Porque sem resultado, o negócio morre junto com o propósito. Ninguém quer ser dono do negócio que não dá resultado. Então, é ambidestro, não pode pender só para cá. Dei o exemplo para vocês da adquirência, posso dar mais. Vai fazer um crédito para o cooperado, que a precificação que você vai trabalhar com ele não paga o custo de captação, provisão. Enxugar gelo, gente, trabalhar para dormir cansado, né? Então não basta só vender. Essa venda, ela precisa ser ganha-ganha. Ela tem que gerar um resultado para a cooperativa e para o cooperado. Tem que atender a necessidade do cooperado, mas tem que gerar um resultado para a cooperativa. Tem que ser bom para os dois. Não é só bom para a cooperativa, mas também não pode ser só bom para o cooperado. Então tem que ter aqui a visão do resultado. Tem que promover equidade. Às vezes, gerente, sabe que o gerente de agência é uma dor que eles me trazem muito, Kelly? O meu gerente, ele senta no lugar do cooperado para negociar com a cooperativa. Toda vez que o profissional faz isso, ele tá defendendo os interesses daquele cooperado em detrimento dos outros cooperados demais que são donos da cooperativa. Só que ele não está entendendo isso. E aí, gestor de agência, me escuta. E você, gestor de carteira, também me escuta. Muitas vezes o gestor de carteira faz isso porque ele não sabe, ele não conhece receitas e despesas. Eu tô cansada, gente, de ir para a sala de aula e falar, olha, você conhece, sabe como é que gera resultado com esse produto e serviço? Que ele não sabia disso, ninguém nunca falou isso para mim. Então pega a tua equipe, a gente ensina isso dentro do método, vai olhar quais são as receitas, as formas de receita, quais são as formas de custo desse produto e serviço. Como é que eu apuro o resultado? Como é que esse resultado é repassado para o PA? E aqui um ponto muito importante, que você vai fazer lá o teu planejamento orçamentário de tantos milhões, daqui a pouco a gente vai falar, só que aí você deixa para vender o produto no último mês. Não entra o resultado no ano. Então, isso aqui é muito importante. E aí, receitas menos despesas é igual a resultado. Então, gente, a conta tem que fechar, tem que fazer gestão, tá? Solução certa, na medida certa, no momento certo, pelos motivos certos, que atendem a necessidade do cooperado, mas com a precificação correta também. Bom, falamos sobre gestão ambidestra, sou fã da gestão ambidestra, só que a gente precisa lembrar, vou repetir de novo, tá? Propósito, venda, realiza, propósito. Venda não fere o propósito. Venda, realiza, propósito. Combinado? Nunca mais vou esquecer disso. Agora vamos lá. Uma vez que eu tenho meu orçado, sei lá, de 10 milhões de resultado, eu já entendi que eu preciso vender, né? Senão esse resultado não acontece. Então, eu preciso pensar aqui nos produtos e serviços que você tem no portfólio da sua cooperativa, que a sua cooperativa oferece, qual a receita esperada de cada um deles. Eu vou colocar os grupos aqui, tá? Produtos e serviços, crédito, mas não é para você fazer desse jeito simples não, tá? Captação, receita financeira.
Eu quero que você traga aqui os produtos mesmo, seguro, consórcio, o que sua cooperativa tem e qual a receita, dessa receita aqui, desse resultado final aqui, quanto que você precisa de receita com cada um desses produtos, considerando já os custos que você tem, para que você tenha um resultado líquido. E aí você vai trazer a receita esperada, mas não é só a receita, vem comigo que tem que desdobrar. Qual o volume de venda? Quanto você precisa fazer em quantidade desse produto para chegar nessa receita? Volume, quantidade. Então, por exemplo, se é o crédito, Kelly, eu preciso fazer, né? Vamos dizer que aqui no crédito eu diga que, sei lá, 50% da minha receita aqui, que eu preciso fazer esse resultado, vai vir do crédito. Beleza? Quanto você precisa de receita com crédito? Ah, sei lá, Kelly, eu preciso de 20 milhões. Tá. Então, quanto você precisa liberar para você liberar em volume de crédito para você ter uma receita de 20 milhões? Gente, chutando aqui, tá? Só para vocês entenderem o racional. Qual a quantidade de contratos a que ticket médio? Ah, eu preciso de X contratos a X ticket médio. Quanto maior o ticket médio, mais concentrado, menos quantidade. Quanto menor o ticket médio, menos concentração, maior quantidade. E a que taxa? Ah, sei lá, uma taxa média de 3,5%. Ah, beleza. Porque depois você vai ter que desdobrar isso para os seus segmentos, depois você vai desdobrar isso para a sua carteira. Então você vai fazer isso para o seu PA, depois você vai fazer isso por segmento, depois você vai fazer isso por carteira. Porque cada pessoa da sua equipe tem que saber com quanto ela vai contribuir para esse resultado. Gente, quem não sabe o que tem que fazer, não ganha jogo. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é estrada. A sua equipe tem que saber o que fazer e como fazer, tá? Aí vem a nossa outra parte, OKR. Vou fazer com vocês aqui uma adaptação do OKR, dessa metodologia, em que a gente tem os objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas. Então, para chegar, Kelly, aqui nesse resultado e ter esse nível de produção que eu preciso para gerar essa receita, eu tenho que ter muito claro quais são os objetivos do meu PA, e aí eu vou resgatar lá qual o momento do seu PA, né, de maturidade, de direcionamento estratégico e tal. Quais seriam os seus principais objetivos hoje? Vamos dizer que você está num PA em consolidação. Aumentar a base de cooperados. Base de cooperados. Aumentar margem do crédito. Ser receita com produtos e serviços. 3 a 5, tá? Grandes objetivos. Aí você vai trazer os indicadores. Indicador, objetivo, gente, é destino. É onde eu quero chegar lá no final do ano. Então eu quero ter, sei lá, 2.000 cooperados na minha base. Eu quero ter uma receita, uma margem líquida de crédito, sei lá, de 1%, chutando aqui. Enfim, onde eu quero chegar em dezembro de 2025? Eu tenho que ter os indicadores que eu vou acompanhar, indicadores GPS. Imagina que eu decida que eu vou chegar em Campo Grande, vou sair daqui de Cuiabá, vou chegar lá em Campo Grande amanhã, 2 horas da tarde. Para eu fazer isso, eu tenho que ir por um caminho, né, uma rota, traçar uma rota, eu tenho que escolher o veículo que eu vou e eu tenho que ir por aquele caminho a uma velocidade média. Senão eu posso chegar, mas posso chegar depois de amanhã, posso chegar antes, né? Posso, se eu não tiver uma rota desenhada, eu não tenho certeza qual a velocidade que eu preciso imprimir para chegar lá. Então, os indicadores é o GPS. É o que você vai acompanhando durante o percurso que vai garantir que você vai chegar no teu destino no momento que você orçou, que você planejou. Então, ó, lá em 2025, dezembro de 2025, eu quero estar assim, assim, assim. Esses são os meus grandes objetivos. Legal. O que você vai medir para, no meio do caminho, te permitir fazer correção de rota em tempo hábil? Seus indicadores, seu GPS. Kelly, mas já tem os indicadores aqui da cooperativa, já tem os indicadores sistêmicos, mas talvez eles não funcionem para você. Talvez para a sua realidade, para o momento do seu PA, você precisa ter alguns indicadores que você vai acompanhar mais, além daqueles que você precisa prestar conta.
para que você chegue no seu objetivo, no seu destino. Iniciativas. Iniciativas é o teu roteiro, seu veículo. É tudo que vai te levar lá. Ah, então eu decido que para chegar lá amanhã, 2 horas da tarde, eu vou de carro. Eu poderia ir a pé. Só que se eu fosse a pé, eu não vou chegar. Se eu for a pé, eu não vou chegar. Eu vou de moto, né? Vou de ônibus. Não vai rolar. Ah, eu tenho 2 caminhos. Eu posso ir por aqui, mas eu também tenho esse aqui. Tá, se você for de carro, qual dos 2 você consegue chegar lá nesse horário? Ah, é por aqui, porque por aqui eu não chegaria. Então, iniciativas são roteiro, veículo, tudo que você precisa fazer para te levar lá. Então, de repente, você precisa criar uma estratégia de prospecção qualificada, um mapeamento. Você precisa que os seus gerentes façam, pegando o exercício de ontem, cada um faça 10 visitas, 10 contatos de prospecção por semana, para converter 30% ali, você conseguir entregar. Quais são as iniciativas? O que você não pode abrir mão? E aí, essas iniciativas você vai depois, tá? Eu não vou fazer isso aqui agora, mas depois você vai ter que desdobrar por trimestre e por mês. Vamos pensar o seguinte, você decide que você quer lá aumentar a receita com produto e serviço. E o teu produto lá, o consórcio, que é um produto que tem muita receita, é muito importante para você dentro da execução dessa estratégia, ele paga, né, a remuneração para a agência em 5 parcelas. Aí você deixa para fazer tudo lá no 3º trimestre. Eu colocar a maior parte do objetivo, da meta, tá, gente? Lá no 3º trimestre. A receita não vai entrar. Então, você precisa colocar antes. Ah, deixa eu pensar aqui. Ah, eu vou, Kelly, trabalhar concessão de cheque especial, utilização de cartão. Conceder, né, incentivar o uso de cartão. Por quê? Porque cartão, gente, cheque especial, adquirência, revisão de tarifas, são coisas para fazer agora, porque daí você colhe o ano inteiro. Ah, não, mas eu vou fazer isso lá, Kelly, em julho. Aí quando chegar em julho, você só tem 6 meses. Você poderia estar colhendo desde agora. Então, quando você vai fazer, é uma decisão muito importante para a construção do seu resultado. Definiu com clareza os objetivos, indicadores e iniciativas, o que você vai fazer com o seu time? Você precisa fazer acordos de performance com o seu time, com a sua equipe. Por quê? Gente, clareza. Todo mundo, lembra? Lembra do exemplo? Até tem um Reels que eu gravei sobre o time de vôlei. Você tem um time de vôlei com 6 pessoas, todo mundo quer correr e pegar na bola, ninguém sabe exatamente o que se espera dele, desalinhado. Você tem um outro com as mesmas 6 pessoas, cada um na sua função, sabe no que é melhor, sabe o que precisa entregar, o que se espera dele. O jogo é diferente, são as mesmas 6 pessoas. Então, você precisa ter acordo de performance com a sua equipe. Qual que é a missão? Não é só com a equipe comercial não, tá? Mas especialmente com a equipe comercial. Qual a missão da cadeira que essa pessoa está ocupando? Pensa na cadeira. Cara, sentou nessa cadeira, é isso, isso e isso de missão. Essa é a sua missão. Quais são as responsabilidades? Tem que fazer giro de carteira, cara, é negociável. Ou na sua agência o gerente escolhe se ele pode fazer giro, se ele quer fazer giro de carteira ou não. Se ele vai fazer visita, o gerente PJ, se ele vai visitar ou não. Pode ser uma decisão dele. Cara, sentou na cadeira, é responsabilidade de quem sentou na cadeira, então troca, né? Mas tem que ter clareza. Ó, sentou nessa cadeira, são essas suas responsabilidades. Mas não basta trazer as responsabilidades. Inclusive, gente, com a própria carreira, tá? Ó, eu preciso que você se mantenha atualizado, que você tire uma certificação, que você mantenha lá a tua trilha na universidade corporativa em dia, especialmente aqueles cursos que o regulador fica ali, né, cuidando. Você precisa cuidar do seu ponto. Eu vejo gerente de agência no final do mês, sabe, aquele desespero para poder arrumar ponto da equipe. Pelo amor de Deus, gente, a equipe é autônoma, né? Mas aqui é hora de alinhar responsabilidades. E aí vem o como, comportamentos. É o que você precisa, que você tem de responsabilidade, mas o como. Como é que é feito isso aqui? Isso aqui é cultura. Cultura é tudo que você incentiva ou tolera no dia a dia, não é o que está escrito na parede. E aí vem comportamento, alinhamento de comportamentos. Olha,
a gente precisa que você faça giro de carteira. Para a sua carteira, é preciso que você faça visita dos seus cooperados. Essa visita, ela tem que trazer uma visão 360 do cooperado, entender as necessidades, como, tá? Bons acordos. O que essa pessoa espera de você como gestor, como líder? Kelly, mas eu sou gestor de carteira, tô aqui assistindo e eu? Vai lá e faz seu acordo de performance. Se o seu gestor não faz com você, leva lá, olha, gestor, eu escrevi aqui os meus acordos de performance, quero validar com você se é isso mesmo, ou se você quer fazer alguma alteração. Eu entendo que a minha missão é essa, as minhas responsabilidades são essa, os comportamentos esperados são esse, e as minhas entregas são essas. É isso mesmo? Ligou, né? Não vai esperar, porque o teu gestor não faz, o teu gestor não dá feedback, você não pede. O teu gestor não faz alinhamento de performance, tá tudo bem. Não, você é um profissional alta performance, postura de profissional alta performance. E aí os entregáveis. Os entregáveis podem ser metas, né, números, indicadores, enfim, ou também ações, iniciativas. Ó, vamos fazer uma ação lá na escola, né, vamos fazer uma ação de educação financeira, vamos fazer uma ação lá na prefeitura, junto aos... Enfim, daquelas iniciativas que a gente falou lá. Gente, se você fizer isso, tá? A gente entrega isso mastigado no método, depois como é que você desdobra por trimestre, por mês, né? Como é que você faz os acompanhamentos. Mas com isso aqui, eu garanto para você que já pode mudar muito o seu jogo para 2025. Estamos chegando ao final da semana RPR, mas antes eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Você tem agora 3 opções, tá? Para chegar ao seu objetivo. Imagine comigo que seu objetivo é o seu destino. É onde você quer chegar aí com a sua agência, com a sua carteira, com o seu segmento e até mesmo com a sua carreira. E você tem 3 caminhos que vão te levar até esse destino. O primeiro, você pode ignorar tudo que você viu nessas 3 aulas, pode seguir fazendo exatamente como você sempre atuou e você sabe melhor do que eu quais serão as consequências dessa decisão. Segundo, você pode seguir em frente, tentar colocar em prática tudo que você recebeu nessas 3 aulas. Eu recomendo que você faça isso sim, e eu tenho certeza que você já vai ter algum resultado, porque por mais que nessas 3 aulas eu não consiga te entregar nem 10% do método, eu sei que o que a gente entrega aqui já vai te ajudar a avançar. Agora, terceiro, que é o meu convite para você, você pode vir conosco pelos próximos 4 meses, acessar 100% do método, ter o nosso acompanhamento e suporte para aplicação prática, acessar todos os entregáveis que eu já te apresentei, e 4 meses vão passar de qualquer forma. Ó, daqui 6 meses você pode estar reclamando dos mesmos problemas, culpando o cenário e os desafios, lamentando as mesmas dificuldades, ou você pode estar contando como construiu seus resultados, como avançou na sua carreira, apesar dos desafios. É uma decisão que pode mudar tudo. Da nossa parte, nós estamos totalmente comprometidos com o teu sucesso. Mas você precisa querer mais do que eu. A verdade é que você tem que querer mais do que eu. Pensa comigo. Quanto vale ter um time mais produtivo e ativo? Quanto vale ter a sua equipe andando em bloco, produções previsíveis, resultado aparecendo, especialmente num cenário tão desafiador como o atual? Quanto vale ter clareza sobre o que, como, quanto e quando fazer? Quanto vale se tornar referência na sua cooperativa, mesmo nos seus primeiros anos de gestão? Quanto vale? Ó, prepare-se, faça a sua inscrição, nós nos vemos em breve, porque o nosso primeiro encontro ao vivo já está marcado e o próximo case de sucesso que eu quero apresentar é o seu.